Você que é da enfermagem e já se inscreveu no nosso canal, mais uma vez, seja muito bem-vindo aos nossos vídeos explicativos de questões da Banca VUNESP. E você que ainda não se inscreveu, não deixe de fazê-lo e ativar também o sininho de notificações, porque sempre que tivermos novos conteúdos aqui no canal, você será notificado, tá certo? Então vamos dar continuidade às questões da prova de técnico de enfermagem da Unicamp, que foi realizada pela Banca VUNESP. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com uma questão de CME, tá? Que diz o seguinte: as etapas para o reprocessamento de artigos para a saúde englobam, né? Então, primeiro, o que a gente tem que ter em mente? A questão, ela quer nada mais, nada menos do que as etapas, né? As etapas que acontecem no CME, né? Que é o Centro de Material e Esterilização, ou ACME, se você quiser falar Central de Material, né? Bom, então assim, desde a entrega daqueles materiais sujos, né, que vão precisar passar pela pré-limpeza, limpeza, né, enxágue, todas as etapas até o seu armazenamento, tá bom? Então, a gente precisa saber, conhecer essas etapas. E por isso eu coloquei aqui ao lado para vocês, só para refrescar a memória, né? Relembrar, trazer à mente novamente esse conhecimento. Então, nós temos aí a etapa da pré-limpeza, que corresponde à hidratação imediata, né? Então, esses artigos são submetidos à pré-limpeza, com água, por exemplo, né? E uma solução de limpeza. Depois, a limpeza, né? Propriamente dita, com a utilização de escovinha, por exemplo, né? Enxágue, secagem. Durante o processo também de limpeza, a gente pode submeter os artigos, colocá-los, né, submersos numa solução com detergente enzimático para ajudar a desencrustar, né, tirar aquela matéria orgânica que tem ali, né? Bom, então lá, limpeza, enxágue, secagem. Depois vão ser submetidos, né, os artigos à desinfecção e ou esterilização. Então, tudo vai depender se são artigos críticos, semicríticos, não críticos. Após passarem por esse processo, serão embalados, né? E por último, armazenados, né? Em algum local ali próprio para isso, tá bom? Então, vamos ver aqui dentre as alternativas qual é a correta. Letra A: pré-limpeza, condicionamento e certificação do órgão regulador. Então, o que nós temos aqui de inconsistência, pessoal? Essa parte aqui, ó, de certificação do órgão regulador. Isso não pertence às etapas de reprocessamento, né? A pré-limpeza e o acondicionamento, sim, não está aqui, pessoal, mas o acondicionamento, né, é o nada mais, nada menos do que a parte aqui, né, o número 6 aqui da embalagem. Na verdade, a gente vai acondicionar esses artigos, né, dentro das embalagens próprias, tá bom? Ou dentro de caixas, né, também que serão embaladas, né, de forma por fora, né, com aquele SMS, tá bom? Ou na embalagem com o papel grau cirúrgico, por exemplo, né? Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, não está correta porque tem um tópico errado. Então, eu vou botar aqui para vocês, ó, embalagem barra acondicionamento, tá? Não reparem na minha letrinha, mas bora lá. B. Avaliação da funcionalidade do instrumento, divulgação e distribuição para as unidades de consumo. Não, nada disso, né? Nenhuma dessas faz parte, né, das etapas de reprocessamento, tá bom? C. Limpeza, secagem e armazenamento. As três aqui constam nas etapas, né, de reprocessamento.
um ponto muito importante e que gerou confusão na cabeça de alguns candidatos. As alternativas precisam citar todas as etapas? Não, gente, não precisa. Mas aquelas que forem citadas precisam estar corretas, né? Precisam estar dentro, conter, né? Algumas dessas aqui, por exemplo, né? Que eu coloquei aqui do lado direito para vocês, tá bom? Então, por exemplo, a letra C, ela está correta. Por quê? Ó, limpeza é uma etapa? É. Secagem é também, armazenamento também, pessoal, ainda que eu não tenha todas as etapas. Ele não está dizendo no enunciado que é para marcar a alternativa que contém todas as etapas. Não, mas as etapas que englobam aí, né, essa questão do reprocessamento, tá bom? Então, tá correta essa daqui. Letra D, avaliação da integridade, esterilização e exposição ao público consumidor. Não, gente, só isso aqui, ó, esterilização, né? Estaria correta. E letra E, preparo, desinfecção e comercialização. Comercialização estaria incorreta, né? Então, a gente pode marcar tranquilamente aí a letra C como alternativa correta, né? Saúde baseada em evidências é o assunto da próxima, né? Dessa questão aqui que a gente vai falar, pessoal. Então, vamos ver cada uma das alternativas postas, né, pela Banca Vunesp. O que é saúde baseada em evidências? Pessoal, o nome mesmo já diz, né? Ações de saúde, né? Procedimentos, serviços, protocolos, diretrizes, tudo isso é baseado em evidências, em estudos, né? Tanto experimentais, né? Estudos teóricos, práticos, né? Então junta a teoria com a prática ali e a gente tem através dessas evidências, desses experimentos, né, de estudos, a gente consegue chancelar ações, consegue instituir, né, protocolos, diretrizes, por exemplo, né, ações baseadas nessas evidências, baseadas em ciência, né, em estudos. Seria isso, tá bom? Então vamos ver aqui, letra A, uma linha de pesquisa clínica que médicos americanos trouxeram para o Brasil na década de 1980, né? Gente, não tem nada a ver com isso, né? As pesquisas que envolvem também dados epidemiológicos, clínicos e estatísticos, né? Tudo isso, claro, né? Gerado de forma nacional e internacional. Mas não é linha de pesquisa clínica que médicos americanos trouxeram para o Brasil na década de 80, né? Muito pelo contrário, a saúde baseada em evidências, né? Não existe a partir da década de 80, tá bom? Então, isso estudos e pesquisas, né, desde sempre, tá, pessoal? Então, essa alternativa aqui não está correta. B, um protocolo que enfermeiros de unidades de terapia intensiva de diferentes instituições desenvolvem em parceria. Não, pessoal, saúde baseada em evidências, né, é algo macro, né? Não é algo limitado a uma categoria, a um setor de forma alguma, tá? C, uma abordagem que utiliza ferramentas de epidemiologia clínica, estatística, da metodologia científica e da informática para trabalhar a pesquisa, conhecimento e atuação em saúde, né? Então, como eu falei para vocês, as ações, os procedimentos, protocolos, diretrizes, né? Tudo isso envolve atuação, né? Com o objetivo de oferecer uma melhor informação disponível para tomada de decisão. Claro, se você tem conhecimento, né, tem estudos que evidenciam dados, fatos, né, situações, então você toma realmente decisão, né, com muito mais segurança, enfim, né? Letra D, um conceito antigo que pretendia priorizar o diagnóstico de doenças a partir de sinais e sintomas clínicos confirmados posteriormente por exames laboratoriais.
também não, né? Um conceito antigo que prioriza diagnóstico de doenças. Não, não tem nada a ver com isso. É claro, né, que através de sinais, sintomas de doenças, né, por isso a epidemiologia clínica, né, a gente consegue, a gente que eu falo de forma geral, né, pessoal, consegue através disso caracterizar as doenças, né? A doença X, né? Ela se manifesta dessa forma. A Y, né? De outra forma, né? Então, assim, várias informações importantes, né? Isso leva tempo através de estudos, né? Experimentos, né? E tudo mais. Letra E. Uma prática assistencial empregada pela equipe de saúde na atenção básica desde os anos 80. Gostaram dos anos 80, né? Não é verdade isso daqui. Não está limitada, né? À prática assistencial, atenção básica, nada disso. Tá bom, galera? Bom, então a resposta certa, evidentemente, é a letra C. Uma resposta completa, né? A definição certa para a saúde baseada em evidências. Mais uma questão aqui, gente. Ó, entre as estratégias para redução de erros relacionados à medicação, foi desenvolvida a ferramenta dos certos, como a gente já viu, né? Os 9 certos em outra videoaula nossa, tá? Entre eles, um denominado medicamento certo, tá? Então é importante sublinhar, mais uma vez lembrando, né? Porque a gente fica focado aqui. Constitui um dos passos deste item, vamos ver. Letra A. Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e aviso em prontuário, alertando toda a equipe. Vamos pensar, gente, isso aqui envolve o medicamento certo? Isso tem a ver, tem alguma ligação, né? Utilizar a medicação certa também requer pesquisar com o próprio paciente ou com o acompanhante se ele tem ou não alergia àquela medicação. Eu posso prescrever aquela medicação? Então, vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho enquanto a gente lê as próximas alternativas. Letra B. Realizar antisepsia do local da aplicação para administração de medicamentos por via parenteral. Isso tem a ver com medicamento certo, realizar antisepsia? Vamos lá. C. Conferir atentamente a dose prescrita do medicamento. Mas aí, gente, olha só, aqui, dose prescrita, né? A gente já está falando o quê? De dose certa, né? E não de medicamento certo, né? D. Perguntar ao paciente o seu nome completo antes de administrar o medicamento. Aí eu já estou falando o quê? Do paciente certo e não do medicamento certo. Então, não é. Então, aqui, ó, não é, aqui não é. Letra E. Registrar na prescrição, desculpa, o horário da administração do medicamento, né? Então, é a hora certa da administração, né? E aí o registro e tudo mais, tá, pessoal? Também não tem a ver especificamente com o medicamento em si, né? O tipo de medicamento, tá? Então, aqui, ó, realizar a antisepsia do local, né? Antes da aplicação, também não tem a ver especificamente com o medicamento certo. Qual que eu vou administrar? Será que eu posso administrar esse, né? Não tem a ver com isso diretamente. Isso tem a ver, né, uma técnica asséptica, claro que proporciona, né, a segurança para o paciente e tudo mais. A letra A é a resposta certa. Por quê? Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada. Se aquele paciente, por exemplo, tem alergia à dipirona ou algum antibiótico específico, aquele medicamento não é certo para ele, gente. Entenderam? Então, ele não vai poder ser administrado, né? Com pulseira e aviso em prontuário, né, de que ele tem alergia, por exemplo, né, a algum medicamento específico. Isso vai chamar a atenção da equipe, né? Isso tem a ver com a segurança para o paciente, né? E de tabela para a equipe também, claro, né? Com certeza. É óbvio que assim, né? O maior prejudicado se for receber uma medicação da qual ele é alérgico, né? Vai ser o paciente. Então, por isso que é a segurança do paciente, mas a equipe também
se resguarda. Não é verdade, pessoal? Então, ó, letra A é a nossa resposta. Deu para entender especificamente, né, o que significa medicamento certo lá nos 9 certos? É isso, tá? Eu saber que aquela medicação ela está correta, está prescrita corretamente para ser administrada para aquele paciente. Ele pode receber essa medicação, né? E também é essa medicação, eu tenho que conferir, né? É essa aqui mesmo, né, que vai ser administrada? Tá bom checar, né? Eu, particularmente, achei essa questão aqui muito boa, interessante, porque a gente está acostumado a falar sobre risco de queda nas questões, né, envolvendo o público adulto ou falando de uma forma geral. Mas aqui a VUNESP pegou esse assunto e voltou ele especificamente para o público infantil, para as crianças. Vamos ver. São boas práticas na prevenção de quedas em crianças, o quê? Então, ele quer as boas práticas na prevenção de quedas. Letra A, manter a cama na altura máxima, ou seja, lá em cima, né? Com as grades para cima, com as grades elevadas. As grades elevadas, ok. Mas a cama na altura máxima é um risco também, né, pessoal? Não é para fazer isso, não tem sentido, né? Então, a cama, no caso aqui, né, das crianças, ela deve ser mantida até mais abaixo, tá, gente? Exatamente porque isso ajuda a prevenir quedas, né? E a grade, sim, elevada, né? Então, não. Usar calçados e roupas de tamanho adequado, sim. Isso ajuda a prevenir a queda. Imagina se uma criança usa um sapato maior do que o pezinho dela, né? Ou uma calça maior, uma blusa com uma manga maior, por exemplo, né? Então, assim, o sapato, principalmente o chinelinho, a calça, pode fazer tropeçar, não é verdade? Então, sim, tem que usar com o tamanho adequado, o tamanho para ele, né? Tudo que for favorecer o tropeço, né? Enfim, isso tudo vai tem que ser retirado. Dispor de objetos no trajeto que sirvam de amortecimento em caso de queda, não imagina. De forma alguma, né? O objeto vai fazer a criança tropeçar e ainda, né, não tem condição alguma, né, ter vários tapetes, por exemplo, que amorteçam pelo hospital, né? Imagina, de forma alguma, né? Doido isso aqui. D. Orientar ao familiar / acompanhante a deitar na cama junto com a criança sempre que possível. Não, gente, muitas vezes, né, a cama é bem menor, né, pro tamanho adequado daquela criança, o bercinho, imagina, né, não tem de forma alguma, tá? Até mesmo porque se um adulto, né, conseguisse deitar ali, né, a grade nem poderia estar elevada, nem ia dar para elevar, nem nada. Muito complicado, de forma alguma, tá, gente? Não é para fazer isso aqui de maneira alguma. Letra E. Identificar os acompanhantes com pulseiras relativas ao risco de queda da criança. Não, não é para botar a pulseira no adulto, no acompanhante, porque o risco de queda é da criança, né? Não é no acompanhante, enfim. Então, assim, retirar objetos do caminho, né? Deixar a campainha, né? Para que o adulto, quando precisar chamar a enfermagem, né? Enfim, ele não precise sair do quarto, né? E deixar a criança sozinha. Então, são vários cuidados ali importantes, né? Para prevenção de quedas, né? Então, no caso das crianças, por exemplo, serem transportadas no colo do adulto, né? O adulto pegar a criança no colo, né? E na cadeira de rodas, não ir andando com a criança no colo. Tudo isso favorece aí a prevenção, né? Todas essas medidas são utilizadas para a prevenção, tá, pessoal? Então, a resposta, letra B. Essa última questão aqui do nosso vídeo também gostei, achei uma questão interessante. O candidato ele tinha que pensar aqui, analisar antes de responder, porque não estava no padrão que costuma estar, que a VUNESP costuma colocar. Então vamos lá, olha só. Um paciente de 87 anos deu entrada no pronto-socorro após uma queda da própria altura no domicílio, tendo-se constatado uma fratura simples do húmero próximo ao cotovelo direito. Na assistência de enfermagem, o técnico de enfermagem deve. Então,
olha só, é uma questão que envolve trauma, não é, pessoal? Trauma, a gente já tem que pensar no mnemônico, né? No mnemônico do trauma. XABCDE, né? Em 2018, né, esse mnemônico sofreu uma atualização, sendo acrescentado o X logo no início, que a gente já vai falar sobre. Tá aqui, ó, botei para vocês. O X é a presença de uma hemorragia exsanguinante que precisa ser controlada, porque ela coloca em risco aquela vida, né? Letra A do mnemônico é a abertura de vias aéreas e estabilização da cervical. Não está aqui, mas a estabilização da cervical ela entra, né? Letra B, respiração e ventilação. A gente precisa ver qual é o padrão respiratório, se vai precisar ou não ventilar essa vítima, esse paciente. C, a circulação, e aqui que eu quero pontuar com vocês, gente. O C, ele envolve, né, a parte da circulação, a gente precisa ver a perfusão daquele membro, enfim, né, daquela parte do corpo. Se a perfusão está adequada, por exemplo, num quadro de choque, aquela perfusão ela não vai estar adequada, por exemplo, né? Como que está a frequência cardíaca e tudo mais. Letra D, né? Se tem distúrbio neurológico e não, e é aqui que entra a escala de coma de Glasgow, né? Traço P é porque entrou a reatividade pupilar, né? Bom, e a letra E é a exposição da vítima, né? Ver se a vítima, por exemplo, está hipotérmica, né? Está ali exposta a um calor intenso, essa questão, né? Bom, então nesse caso, houve uma fratura de húmero, né? Próximo ao cotovelo, tá bom? E qual é o papel do técnico de enfermagem? Vamos ver, aqui a gente já falou sobre o mnemônico por conta de ser uma situação de trauma. Letra A, monitorar o pulso no braço fraturado. Letra B, aferir pressão arterial no braço fraturado. Letra C, puncionar acesso venoso de grosso calibre no braço lesionado. Letra D, providenciar o aquecimento do membro fraturado com compressas quentes. E letra E, manter o membro fraturado abaixo do nível do corpo. Gente, de baixo para cima, né? Não é de forma alguma para manter o membro fraturado, né? Abaixo do nível do corpo, né? Não. O que a gente faz? É que não sei se vocês vão conseguir me ver. A gente faz o braço, né? Coloca ele nessa posição, né? Virado aqui para a região torácica, né? Coloca uma tipóia para sustentar esse braço fraturado, para aliviar ali o desconforto, a dor provocada, né, por aquela fratura e manter o membro o mais imobilizado possível até chegar no pronto atendimento, na emergência, no hospital, né? Mantê-lo aqui, ó, próximo ao corpo, né, ao tórax, né? E com a tipóia sustentando, tá bom? Não é para manter o braço lá embaixo, ok? Então, essa aqui está errada, né? Providenciar o aquecimento do membro fraturado com compressas quentes. Não tem o menor sentido, muito pelo contrário, né? Aqui a compressa fria, né? Ela vai gelada, né? Ela aliviaria a dor, né? No caso aqui, seria o mais... A gente poderia pensar assim, numa situação de trauma, né? O que alivia a dor ali, naquele momento, por exemplo, colocar, né, uma compressa bem fria, né? Mas também não é a recomendação, tá, pessoal? Eu só estou citando assim para fazer o comparativo entre temperatura fria e quente, né? Não é para colocar compressa, nada disso, tá? Vamos lá. C, puncionar acesso venoso de grosso calibre no braço lesionado. Não vou fazer nada no braço lesionado, não sei imobilizar, né? Não é para... Eu digo com relação à letra B e à letra C, nada que traga pressão, né, que machuque mais ainda, né? Então, acesso venoso não tem porquê. Aquele braço já está bem dolorido, ele está fraturado, não vou puncionar ali, né? Até mesmo porque a posição está complicada, eu não sei se pegou vaso. Gente, não tem a menor lógica, né? Puncionar ali e nem verificar PA. E a gente verifica PA aonde, né? No úmero, tá? E o úmero tá fraturado. Então, né? A gente
verifica ali naquela... É no braço, não é no antebraço, isso que eu quero dizer, que a gente verifica a PA, né? A gente não coloca aqui o manguito, né, pessoal? Então é no braço, né? Do cotovelo para baixo é o antebraço. Então, ali que fica o húmero, né? Então ele tá fraturado, tá bom? E letra A, monitorar o pulso no braço fraturado. O pulso, sim. Porque é a letra C do mnemônico que eu citei para vocês, gente. Eu preciso verificar o pulso, né? Eu preciso verificar a perfusão, tá? Então, por que que é importante? Porque a gente vai ter uma noção se, por exemplo, a artéria, né? Ela foi atingida, por exemplo, né? A artéria ela pode ser rompida ali durante uma fratura, com certeza, né? O osso fraturado, ele funciona como uma navalha, tá? Pode cortar as estruturas ali em volta, né? Então, assim, a gente precisa saber até que ponto, né, aquele membro está afetado ou não, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa alternativa é a alternativa correta, porque ela entra aqui no mnemônico, né? E seria aí a letra C. Essa avaliação seria feita aqui na letra C do mnemônico, tá certo? Então, espero ter contribuído, ter ajudado, esclarecido um pouco mais essas questões para vocês. E lembrando, curta, compartilhe. Gente, o comentário ou os comentários de vocês são super importantes, tá? Muito importantes. Podem comentar o que vocês quiserem, o que vocês acharam, né, desse vídeo explicativo. E não esqueçam de se inscrever se esse conteúdo foi útil para você, ativar o sininho, compartilhe com seus amigos, nos grupos que vocês participam, porque conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então é isso e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!